sou Gessé Palma, seja bem-vindo ao nosso segundo estudo da segunda fase do curso de Introdução à Batalha Espiritual. Hoje eu quero conversar com você sobre hereditariedade, ok? Nós temos visto aí falar sobre bênção geracional, mas não podemos nos esquecer das maldições hereditárias, da hereditariedade. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, entender o que é maldição hereditária, ver como a gente pode quebrar essas maldições, tá? A gente vai discorrer um pouquinho sobre este assunto aí, vamos ver alguns textos na Bíblia Sagrada, para a gente ter base bíblica sobre o assunto que nós vamos tratar. Quando a gente fala de hereditariedade, a gente tem que entender que nós temos três tipos de heranças, né? Hereditariedade de herança. Nós temos, por exemplo, a herança biológica. A herança biológica quer dizer que você herdou, por exemplo, a cor dos olhos do seu pai e da sua mãe, ou até mesmo traços físicos de avós, né? De primos, né? A gente vê assim. A cor dos cabelos, o tipo do cabelo, biotipo físico. Nós temos também um segundo tipo de herança, que é a herança psicológica. E aí a gente vê que a gente herda o temperamento do pai, temperamento da mãe, né? A gente vai herdando os tipos de temperamentos e outros traços psicológicos. E também temos a herança espiritual. E aí é onde entra a benção geracional ou as maldições hereditárias, porque nós podemos herdar as bênçãos ou podemos herdar as maldições que vêm de geração em geração até chegar a gente, obviamente. Então, quando a gente entende isso, a gente pode aumentar o nosso conhecimento, entendendo que maldições, assim como bênçãos, podem ser herdadas. É daí que vem o termo que nós estamos utilizando e que muito se usa em batalha espiritual, que são as maldições hereditárias. A ação dessa maldição é muito simples, porque alguém na sua hereditariedade, na sua geração passada, pode ter aberto lá uma grande porta, pode ter dado um direito legal muito grande, e então uma entidade maligna entrou na família, nas gerações, através daquele erro, daquele pecado que foi cometido ali. Essa entidade, esse espírito maligno que começa a atuar dentro da família e por gerações, passa a ser conhecido como espíritos familiares. Então, de repente, nós podemos aí já entender por que acontecem tantas coisas sequenciais e seguidas dentro da nossa família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Um exemplo bíblico que a gente pode utilizar nessa questão de hereditariedade é o exemplo de Adão. Se não houvesse algum tipo de maldição hereditária, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, a maldição tinha ficado nele. Mas a maldição passou para Eva, passou para todos os filhos de Adão e para toda a humanidade. Nós carregamos em nós o pecado original, que é a desobediência. Então, com isso, o que acontece? Nós também temos esta maldição que vem de geração em geração por toda a humanidade. Que começou lá com Adão, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Entende? Então, aí nós já temos um exemplo de maldição hereditária bem forte e bem clássica na Bíblia Sagrada, que é através da atitude de Adão, a consequência do seu pecado. Ok? Então vamos entender um pouquinho o que é maldição hereditária. Vamos dar uma olhada em alguns textos da Palavra de Deus e vamos entender um pouquinho sobre o que é maldição hereditária. Olha só, o texto mais clássico, né, o texto que é mais usado por todas as pessoas que vão falar sobre maldição hereditária, é o livro de Êxodo, no Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 5.
que diz assim: não te encurvarás a elas, né, as imagens de escultura, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade. Algumas traduções falam assim, que visito a iniquidade. Guarde bem essa palavra, iniquidade. Que visito a maldade ou iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui nós temos um princípio de maldição hereditária, porque Deus mesmo está dizendo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até a terceira e quarta geração. No livro de Êxodo mesmo, no capítulo 34, no versículo 7, também está escrito assim. O primeiro texto de Êxodo foi Deus falando diretamente com Moisés. Agora Moisés recebe as novas tábuas dos mandamentos e novamente esse princípio é repetido. Ele fala assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, versículo 6, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Verso 7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade, agora aqui já trata a palavra como iniquidade, dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então esse texto agora aqui, ele já é um pouco mais explicativo, porque de repente ele já chama a palavra iniquidade e já diz que Deus visita essa iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então estamos entendendo alguns princípios de maldição hereditária nesse momento. Deus visita esta iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os filhos, da terceira e até a quarta geração. No livro de Números, no capítulo 14, agora é Moisés quem repete isso para o povo, no versículo 14, no capítulo 14, verso 18, e ele repete dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui ele repete este princípio, de que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos sobre os filhos da terceira até a quarta geração, tá bom? Então é interessante notar que esses textos nos mostram essa visitação que Deus faz sobre a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado, é a brecha que foi dada, é o direito legal que foi dado para que a maldição venha. Então o que a gente entende? Que Deus está observando estes pecados que estão acontecendo dentro das gerações. A palavra visitar aí tem o sentido de Deus estar observando, olhando esta iniquidade que é repetida de geração após geração. E quando nós entendemos que o pecado, a iniquidade, dá direito legal para que uma determinada entidade, para que uma maldição comece a acontecer, nós também entendemos que esta maldição, que está ligada intimamente à iniquidade, começa a acontecer também dentro das famílias. E isso vai de geração a geração. Então, para a gente poder entender o que é maldição hereditária, nós temos que entender também o que é que alimenta esta geração hereditária, que é o que a Bíblia chama de iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade. Então a gente pergunta assim, o que é iniquidade? A iniquidade são os pecados que não são confessados e que se repetem e se multiplicam a cada geração. Então, por exemplo, se lá atrás uma pessoa do seu antepassado lá atrás começou a beber e se tornou alcoólatra, era ele só.
mas de repente o alcoolismo, esse vício do álcool passou para o filho, mas também para todos os outros filhos. E aí cada filho teve sua família, já passou para todos os netos, e de repente já não é mais o vício do álcool, mas já começa a falecer de outros tipos de enfermidades que são decorrentes do alcoolismo. Então a gente tem uma situação assim, um pecado que começou a se transformar num vício e que já se multiplicou. Aí já não é só o alcoolismo, mas as doenças que acometem a este erro. Já não é mais só o filho, mas também já é os netos, já passam para as outras pessoas da casa e vai aumentando cada vez mais. Então, a iniquidade ele é o pecado não confessado e de que cada geração ele vai aumentando exponencialmente. Só que agora aqui cabe uma observação importante. Qual que é a observação? A observação é a seguinte: mesmo que Deus visite essa iniquidade, não significa que somos culpados ou responsáveis pelos pecados dos meus pais. Nós não somos culpados por eles. Eu não vou pagar pelos meus erros e pelos erros deles. A responsabilidade é pessoal. Porém, a iniquidade ela vai passando de geração a geração, aumentando exponencialmente, e cada um se torna responsável pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Entende? Então, quando se fala em maldição hereditária, as pessoas não entendem, pensam que somos culpados pelos pecados dos nossos pais. Não somos culpados. Cada um é responsável pelo seu próprio erro. A responsabilidade é pessoal. Mas porque às vezes essa iniquidade vai passando, então temos que confessar os nossos pecados. Temos que confessar esse erro que nós estamos praticando e então pedir que Deus tenha misericórdia e quebre este ciclo que está acontecendo aí. Com esses pecados que vêm vindo de geração em geração, nós começamos a dar legalidade e os espíritos malignos vão tomando conta dessas famílias, e aí a gente chama, como eu já falei, essas entidades de espíritos familiares. Agora, quanto mais as iniquidades vão aumentando, mais as entidades vão também crescendo em número, e mais entidades vão se acumulando, e mais problemas vão se acumulando dentro das famílias, dentro das gerações de cada família. Pelo fato dessas iniquidades se multiplicarem, esses espíritos também vão ficando por ali, nas famílias, nas casas, e eles vão cumprindo a missão deles. O que Jesus disse? Que eles vêm para matar, vêm para roubar e vêm para destruir. Ok? Então, é muito importante nós entendermos isso. A vida das pessoas, quando não se quebram essas maldições, e por causa desse tipo de iniquidade, quando não se quebra isso, então vai se acumulando cada vez mais, tanto erros quanto reflexos desses erros. Né? A gente pode dizer que as maldições hereditárias, elas são como reflexos dessas iniquidades, desses pecados. Elas vão se acumulando. Aquele versículo também ele é muito importante quando diz que a maldição sem causa não encontra pouso. E nós já aprendemos também que quando cometemos um pecado, nós abrimos os portais para que as maldições encontrem pouso. E também já aprendemos sobre os reflexos e o que essas maldições causam, como nos deixam cada vez mais desprotegidos, somos cercados, enfim, muitas coisas vão acontecendo, nossas defesas espirituais vão se enfraquecendo, né? Então muitas coisas vão acontecendo na nossa vida por causa dessas maldições, ok? Existem 3 tipos de iniquidades que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque lembre-se que a iniquidade, as maldições hereditárias, elas estão intimamente ligadas às iniquidades, que são os pecados não confessados e que acabam se multiplicando dentro de uma geração de forma maior, exponencialmente, ok? O primeiro tipo de iniquidade é a iniquidade voluntária.
Essa iniquidade é quando a pessoa peca voluntariamente, sabendo das causas desta iniquidade e sabendo do desejo de praticar esse pecado. Então, é aquela iniquidade que a pessoa sabe que está errado, mas faz. Ela gosta de fazer aquilo. Ela não luta contra aquilo. Lembrando, gente, que todo pecado, nós somos inclinados ao erro. Então, nós vamos gostar de qualquer forma de fazer isso, não é? Mas isso, a iniquidade voluntária, é o tipo de coisa que a pessoa vai procurar o erro, mesmo sabendo que está errado, que não pode fazer. Ela vai procurar, ela vai se enfiar nesse erro cada vez mais, cada vez mais. Isso se chama iniquidade voluntária. O segundo tipo de iniquidade é a iniquidade consciente. Essa iniquidade consciente, ela trata do pecado, ela trata dessa maldade que leva a pessoa a cair no pecado. Às vezes nós conseguimos suprimir isso, a gente consegue esconder isso, a gente consegue lutar contra isso, mas acaba vindo à tona logo em seguida e é como uma bomba relógio, né? Ela vai explodir a qualquer momento. Então a gente observa por aí, por exemplo, muitos ministérios em que os líderes do ministério, ele está lutando contra essa iniquidade, mas de repente aquela iniquidade controla ele, quando ele vê, ele está caindo no erro, e aí a gente vê muitos escândalos, muitos problemas de ordem sexuais, muitas destruições de famílias de pastores, filhos de pastores, liderança da igreja, que acaba sucumbindo por causa desse tipo de iniquidade. E o último tipo de iniquidade é a iniquidade inconsciente. É aquela herança que a gente recebe em nossa vida, que a gente cai em pecado, mesmo que a gente não queira. Quando vê, já está fazendo aquilo. Então, essas iniquidades, elas são os alimentos, elas são as legalidades que dá direito para que as maldições hereditárias continuem acontecendo. Então isso é muito importante de você saber que são esses pecados, esses erros que acabam dando brecha, dando direitos e abrindo brechas para que as maldições hereditárias aconteçam. E aí vai se tornando um círculo cada vez mais vicioso, né? Iniquidade, mais demônios, mais iniquidades, mais demônios, e assim vai ficando. Então isso é muito importante da gente entender que, primeiro, as maldições hereditárias são reais. Segundo, que elas dão direito legais a espíritos estarem permanecendo dentro das nossas famílias. Então, dentro das gerações. Então isso é muito importante da gente observar. Com isso, a gente vai para o princípio da herança. E quando a gente trata de princípio da herança, a gente precisa entender que a gente herda, então, princípio da herança, a gente herda tanto as bênçãos quanto a gente herda as maldições. Então, a importância de entendermos o princípio da herança. Você já leu comigo em Êxodo capítulo 20, verso 5, que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, existe o princípio da herança ali em atividade, né? Ela está ativa. Os filhos vão herdando essas iniquidades que vão aumentando cada vez mais. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 9 e no versículo 10, Moisés escreve assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. O que Deus está falando aqui? Deus está ensinando, explicando que ele visita a iniquidade, sim, mas também a importância de que se deve continuar
o ensinamento dos mandamentos dele, herança, herança, geração a geração a fim. Então aqui a gente entende o princípio da herança, tá bom? A gente entende o princípio da herança dos dois lados, tanto do lado da iniquidade e da maldição, quando Deus fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira e quarta geração, quanto Deus chamou Moisés e disse para ele, reúne o povo e eu vou ensinar a eles as minhas palavras e eles devem ensinar aos filhos e aos filhos deles. Então o princípio da herança, ele fala sobre herdarmos tanto bênçãos quanto maldições, ok? O que a gente viu até agora nesse estudo de hoje? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós vimos que temos 3 tipos de herança: herança biológica, psicológica e espiritual, e com isso entendemos que as maldições, assim como bênçãos, podem ser herdadas. Falamos do maior exemplo de maldição hereditária, que é o caso de Adão, que ao pecar transmitiu a consequência de seus pecados para toda a humanidade. Entendemos um pouquinho sobre maldição hereditária, e quando a maldição hereditária existe, também entendemos sobre os espíritos familiares que são alimentados por essas maldições. E a Bíblia fala que, para nós entendermos sobre maldição hereditária, temos que aprender sobre iniquidade. E aí vimos que iniquidade é aquele pecado que não é confessado e que ele começa a se repetir de geração a geração e que acaba se multiplicando exponencialmente. Fizemos uma observação dizendo que não somos culpados dos pecados dos nossos antepassados, mas sentimos o reflexo desses pecados, e com esses pecados nós estamos alimentando esses espíritos familiares que vão passando de geração a geração. Entendemos que existem 3 tipos de iniquidades: a voluntária, que é quando se peca voluntariamente, sabendo das consequências desse pecado; consciente, que é quando conseguimos até suprimir, temos consciência dele, conseguimos suprimir, mas ele se torna uma bomba relógio, que com o tempo ele vai aparecer, vai explodir. E a iniquidade inconsciente, que é quando pecamos e nem sabemos que aquilo é uma iniquidade. E aí se torna um círculo: pecado, entidades, iniquidades, demônios, e assim vai. Aí aprendemos sobre o princípio da herança. Temos a herança tanto do mal, quando Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e também temos a herança das bênçãos, que é quando Deus chamou Moisés e disse para ele assim: reúna o povo, porque eu vou ensinar as minhas palavras e eu quero que eles ensinem as minhas palavras para os filhos e os filhos dos filhos depois deles. Ok? Ok até aí? Vamos em frente. Como é que Deus descreve a iniquidade? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 1, está escrito assim: o pecado de Judá, a iniquidade de Judá, está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado nas tábuas do seu coração. A iniquidade, ela está gravada nas tábuas do nosso coração. Eis porque muitas vezes não conseguimos vencer essa iniquidade. Ela se torna uma bomba relógio, porque ela está gravada nas tábuas do nosso coração. A gente luta e a gente não consegue vencer essa iniquidade. Entende? A gente tenta vencer essa iniquidade, esse pecado, mas não consegue. E aí, quanto mais praticamos essa iniquidade, mais alimentamos os demônios hereditários, os espíritos familiares, que já vêm de geração em geração pela nossa família afora. Importante eu reprisar e frisar isso: nós não herdamos a culpa. Nós não herdamos a culpa pelos pecados dos nossos antepassados. Isso é muito importante que você entenda. Cada um é responsável pelos seus erros. Mesmo que as iniquidades se repitam, às vezes de forma até maior, cada um é responsável pelos seus erros. Só que essas iniquidades se repetem. E quando elas se repetem, nós alimentamos esses espíritos familiares na nossa família. Então é muito importante que a gente entenda isso.
Vamos dar uma olhada. Ok, nós vamos então agora falar sobre os sintomas das maldições, né? Porque falamos e precisamos entender sobre essa questão dos sintomas. Quando a gente fala de sintomas, a gente já pensa assim, será que eu estou dentro, né? Será que eu tenho alguma maldição hereditária? Então, aqui tem alguns sintomas que eu separei para falar sobre essa questão das maldições hereditárias, ok? Primeiro, problemas financeiros crônicos. Essa classificação é importante porque problemas financeiros todo mundo tem, não é? Mas quando se trata de problemas financeiros crônicos, fechamento de empresa, as finanças que não conseguem se endireitar, não é? Bancarrotas, então realmente há um problema de maldição hereditária aí. Bem como enfermidades crônicas também, doenças que os médicos não conseguem curar e que se repetem. Lembrando que todas essas características se repetem dentro das gerações, tá bom? Se repetem dentro das gerações. Propensão a acidentes, o carro sempre batendo, muito acidente dentro de casa, então esse tipo de coisa é uma questão de maldição hereditária. Morte prematura e suicídio, alto índice de morte prematura e suicídio dentro da família, novamente são características que se repetem dentro das gerações. E tornar-se errante, andarilho ou vagabundo, entende? Essa é uma classificação importante de se notar. A família em que está todo mundo errante dentro da família, nunca se fixa no lugar, vai para um lugar, daqui a pouco não está bom lá, vai para outro lugar, entra num rodízio de cidades, de casas muito rápidos, e pessoas que são andarilhas, não conseguem parar, não conseguem se firmar, criar raízes no lugar, não é? Ou então pessoas que têm essa propensão a ser vagabundos, não conseguem arrumar um trabalho fixo, trabalhar, enfim, né? Essas coisas assim que tem a ver com essa classificação de ficar errante, andarilho. Então são coisas de maldições hereditárias, ok? Esses são apenas alguns dos sintomas das maldições hereditárias. Então o que nós entendemos? Entendemos que as iniquidades dos antepassados podem ser passadas para você. No livro de Números, no capítulo 14, verso 18, está escrito assim, repetindo o Êxodo 20, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então aqui nós já entendemos que as iniquidades dos antepassados podem passar para nós. Então nós já aprendemos sobre a iniquidade, significa que é um pecado não confessado e aumentado exponencialmente. Também entendemos que esses efeitos do pecado podem ser passados para nós. Os efeitos do pecado podem ser passados para nós. Como está escrito no livro de Neemias, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O que Neemias está orando aqui? Ele está assumindo que ele e a casa dele, ele e a família dele, ele e os antepassados dele, ele e o povo dele pecou. Então todos pecaram, não é? Então esses efeitos do pecado podem ser passados também. E que realmente alguns pecados podem trazer
maldições familiares, como no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 33, está escrito assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então a casa do ímpio, aquela pessoa que pratica iniquidade, aquela pessoa que procura não quebrar essas maldições, ela é alvo realmente das maldições hereditárias, ok? Então agora vem uma outra pergunta: como nós quebramos essas maldições hereditárias? Como é que nós quebramos? Como é que essas maldições hereditárias passam a perder a força na nossa vida? No livro de Levíticos, no capítulo 26, do verso 38 ao verso 40, está escrito assim: e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo. Você percebeu que foi falado aqui? Que existe uma forma de se quebrar este círculo desta maneira. Primeiro, você precisa descobrir quais os pecados que estão envolvidos na sua família e na sua vida. Nesse texto que nós lemos, Deus está dizendo que o povo dele deveria confessar a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Mas como que eu vou confessar essa iniquidade? Primeiro, descobrindo quais são esses pecados que estão me envolvendo e envolvendo a minha família. Então eu preciso descobrir quais são essas iniquidades. Eu preciso saber. Talvez eu não consiga saber quando foi que tudo começou, mas eu preciso já ter uma ideia de quais são esses pecados e quais são essas iniquidades. Segundo, eu devo orar e me arrepender deste pecado. Então, vai pedir perdão a Deus e purificação por esses pecados, para que no mundo espiritual não se tenha mais legalidade sobre a sua vida a partir daquele momento e nem sobre a sua descendência. Então, descobrir quais são as iniquidades, você vai saber porque está latente em você. Você já vai descobrir porque está em você. Então, você tem que descobrir essa iniquidade, orar e confessar este pecado diante de você. E quando você estiver fazendo isso, Senhor, eu peço perdão por essa iniquidade, cite o nome da iniquidade. E também, meu Deus, eu tomo o lugar das pessoas da minha casa e confesso esses pecados por eles também, em nome de Jesus. Então isso é muito importante. No livro de Neemias mesmo, no capítulo 9, no versículo 1, nós vamos encontrar Neemias fazendo isso. Capítulo 9, verso 1. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então perceba aqui que nós já encontramos Neemias levantando o povo, cada um confessando os seus pecados e confessando os pecados dos seus pais, da geração passada. Isso é muito importante. Daniel no capítulo 9. Daniel no capítulo 9. Nós vamos encontrar Daniel fazendo a mesma coisa. Ele diz assim no capítulo 9, no versículo 16 e 17. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua piedade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faça resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Quando a gente fala assim, confessar pecados dos antepassados, não significa que eles estão tendo pecados perdoados e se eles morreram no pecado serão salvos. Não, não é intercessão por mortos, não. Não é isso, não confunda isso. Isso não tem nada a ver com intercessão por mortos, mas sim de cancelar os efeitos da iniquidade que estão sobre a nossa vida. Entendeu? Uma coisa é ficar confessando pecados de mortos e intercedendo por eles. Não é isso, não é intercessão por mortos, não, mas sim confissão de pecados, dos nossos pecados, dos pecados deles, para que não tenham reflexo sobre a nossa vida. No livro de Esdras, no capítulo 9, nós vamos encontrar a mesma situação acontecendo com Esdras. No capítulo 9, no versículo 7, está escrito assim: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Olha só, reconhecendo o pecado. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então Esdras, lembrando, desde os nossos pais até hoje, nós estamos debaixo das iniquidades, entende? Então a importância de fazer isso. Repassando, descobrir quais são as iniquidades e os pecados que estão envolvidos na sua família e vida. Segundo, vai orar e se arrepender desses pecados e vai orar e se arrepender também pelos pecados dos antepassados, das gerações passadas. Lembrando que não é intercessão por mortos, não vai fazer efeito nenhum sobre eles que já faleceram, já morreram, mas para quebrar o vínculo de maldição sobre a sua vida. Terceiro, você vai tomar autoridade sobre esta maldição e ordenar que ela seja quebrada em nome de Jesus. A maldição tal, hereditária, seja quebrada em nome de Jesus. E quarto, você vai tomar autoridade sobre os demônios que entraram na sua vida, na sua família, por esta maldição e ordenar que eles sejam expulsos em nome de Jesus. Ok? Então, isto é maldição hereditária. Eu quero mais uma vez repassar com você esse assunto de hereditariedade, bem rapidinho para você poder guardar bem. Nós temos 3 tipos de herança: a biológica, a psicológica e a espiritual. Quando nós tratamos de espiritual, sabemos que podemos herdar as bênçãos ou as maldições. Quando tratamos de bênçãos, chamamos de bênção geracional. Quando tratamos de maldição, dizemos que são maldição hereditária, herdadas. Um exemplo bíblico disso é Adão. Quando ele pecou, a maldição da morte passou para toda a humanidade, não só para a família dele, mas para todas as pessoas da humanidade. Entendemos que a maldição hereditária é quando Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração. Quando Deus observa e vê que a iniquidade ela está latente dentro daquela família. E todos nós entendemos que quando se erra, quando se peca, se dá direito legal para que a maldição comece a acontecer na nossa vida. Nesse caso, quando se trata de geração de hereditariedade, nós chamamos de maldição hereditária, e a iniquidade ela está intimamente ligada a esta maldição. Aí, para a gente poder entender isso, entendemos o que é iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que não é confessado e que se repete e multiplica a cada geração. Eles vão se multiplicando. E aí observamos que não levamos os pecados dos nossos antepassados, mas sim a culpa, não levamos a culpa pelos pecados dos nossos antepassados, mas sim o reflexo desse pecado. A iniquidade ela continua se multiplicando na nossa vida e com isso damos legalidade a essas entidades que nós passamos a chamar de espíritos familiares. E aí quanto mais as iniquidades vão se multiplicando, mais espíritos familiares vão aparecendo e vão matando, roubando e destruindo a nossa família. Entendemos que existem 3 tipos de iniquidade:
A voluntária, que é quando se erra voluntariamente, sabendo as causas e até os desejos dessa iniquidade. Segundo, a iniquidade consciente. A gente tem consciência que está errando, mesmo que não queira. E às vezes até conseguimos suprimir isso. Mas lá na frente pode virar uma bomba relógio, né? E explodir de uma vez. E a iniquidade inconsciente, que é aquela que nós herdamos e nem sabemos às vezes que estamos praticando ela. E aí se torna um círculo vicioso. Quanto mais iniquidade, mais espíritos familiares. Quanto mais espíritos familiares, mais iniquidades aí. Entendemos o princípio da herança, que é quando a gente herdamos tanto bênçãos quanto maldições. E as maldições nós herdamos por causa da iniquidade, que segundo o que está em Jeremias, ela está gravada nas tábuas do nosso coração, ou seja, nós herdamos essa iniquidade, nós herdamos os reflexos, as consequências dessa iniquidade dos nossos antepassados. Vimos alguns sintomas de maldição, entre eles os problemas financeiros crônicos, mortes prematuras e tornar-se errante, andarilho ou vagabundo, né? Então isso é um sintoma muito forte de maldições hereditárias. Nós entendemos que as iniquidades dos antepassados podem ser passados para nós, nós entendemos que os efeitos da iniquidade podem ser passados para nós e nós entendemos que alguns pecados podem trazer maldições ainda maiores sobre a nossa família. Vimos a importância de quebrar as maldições, então é preciso descobrir quais são os pecados envolvidos na família, orar, se arrepender destes pecados, tomar autoridade sobre a maldição depois que o pecado for quebrado e ordenar que ela seja destruída em nome de Jesus, tomar autoridade sobre os demônios e expulsá-los em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você guarde isso na sua vida, no seu coração, aprenda isso e eu quero encorajar você nesta semana ainda a procurar saber quais são as iniquidades familiares que tem sobre a sua família, fazer ali uma listinha, se arrepender, se consertar diante de Deus, quebrar essas maldições e ser abençoados em nome de Jesus. Faça isso durante essa semana, você vai ver que a sua vida vai mudar muito mais. Deus te abençoe.